Em outro vídeo, mostra um ex-ateu que não cria no Senhor e desde criança se declarava ateu, não cria na palavra de Deus, zombava dos cristãos, zombavam da divindade do Senhor Jesus Cristo, zombavam da soberania de Deus, não cria em Deus, não queria saber de Deus, se intitulava ateu declarado. Mas a esposa dele se converteu, e a esposa dele, ao se converter, ele diz que até pediu o divórcio, pensou no divórcio. Mas ele não divorciou e começou a observar a sua esposa, e ao observar o comportamento da sua esposa, a mudança da sua esposa, as transformações que ocorreram na vida da sua esposa para melhor, ele acabou abraçando o Evangelho em Jesus Cristo. Ele escreveu um livro, Em Defesa de Cristo. Você pode, creio eu, não vi esse livro ainda, só vi comentários sobre ele, é um livro escrito em inglês, você pode baixá-lo, creio eu, pela internet, ou buscar mais comentário sobre o título, Em Defesa de Cristo. Você que lê inglês, você pode ler este livro. E ele escreveu esse livro, Em Defesa de Cristo, um livro de 300 páginas. Mas só que ele disse assim, talvez as pessoas não vão querer ler um livro de 300 páginas. São poucos aqueles que têm a ousadia de ler livros de 300 páginas. Eu lembro até algo engraçado, um dia compareceu um jovem no meu gabinete dizendo, pastor, eu quero ser pastor também. E eu judiei dele um pouquinho naquele dia, confesso esse pecado aos irmãos. Eu dei um livro para ele de 180, 200 páginas, dizendo assim, leia este livro aqui antes. Ele disse, mas pastor, tem que ler? Eu falei, tem que ler, esse aqui é só um livrinho, né? Vai ter que ler muito mais do que isso. Então você tem que ler, eu não quero mais ser pastor, muito obrigado, vou fazer outra coisa. Ele foi embora no gabinete, desistiu do ministério, porque ele tinha que ler. Ele queria o quê? Mensagem pronta, tudo pronto, tem que ler, tem que estudar. Então nós precisamos ler. Mas esse autor, ele disse assim, talvez o povo não vai ler um livro de 300 páginas. E os mesmos editores, a mesma equipe que fez o filme Deus Não Está Morto, fez um filme também sobre a história deste ex-ateu. Este filme será lançado aí em breve e teremos ele também em mãos para poder assistir este filme. Dos mesmos que criaram o filme Deus Não Está Morto, parte 1 e parte 2, criaram um novo filme da transformação deste homem. Este homem que se converteu ao Senhor Jesus devido ao testemunho da sua esposa. O grande comentarista bíblico William Hendricks, ele diz que muitas pessoas jamais leram a Bíblia. E muitas pessoas jamais vão ler a Bíblia. Mas eles estão nos lendo continuamente, diariamente. Achei interessante esta frase. Muitos jamais leram a Bíblia, mas estão nos lendo diária e constantemente. Então a sua vida é uma leitura da Bíblia para aquele que não lê as Sagradas Escrituras, porque você é a palavra viva de Deus, naquilo que Deus tem feito no seu coração, na sua alma, na sua mente. E nós somos chamados para sermos abençoadores de vidas em nome de Jesus. Neste texto, no capítulo 9, de 1 a 9, nós temos aqui, bem conhecido dos amados, a conversão de Paulo. Quando Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os cristãos. E Paulo pega a carta, diz o verso 2, para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse alguém que era do caminho, tanto homens quanto mulheres, Paulo iria prendê-los. E Paulo chegou a dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, que ele mesmo havia maltratado muitos cristãos, ele próprio havia surrado muitos cristãos, chicoteado muitos cristãos, açoitados muitos cristãos. Quando Estevão morre, Paulo consente na sua morte, Paulo dá a aprovação daquilo. Mas agora Paulo vai respirando ameaça de morte contra o povo de Deus, e Deus fez a sua parte. Qual foi a parte de Deus? Abrir a mente de Paulo, abrir o coração, o entendimento de Paulo, para que Paulo pudesse entender a preciosidade do Evangelho,
Eu acho esse texto, amados, algo tão lindo para nós, tão inspirador para as nossas vidas. Alguém com coração tão empedernido, com coração tão fechado, com coração tão trancado, cheio de emoções negativas, cheio de frustrações, e querendo prender e matar cristãos, com o propósito pré-definido na sua mente, e parte para esta missão, mas no caminho tem encontro com Deus. E o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali ele tem uma experiência viva com Cristo. E Paulo se transforma, ou se transformou, no melhor e mais poderoso apóstolo que a história já conheceu. Nas nossas quartas-feiras de treinamento, nas quartas-feiras, antes era quarta vitória, agora passa a ser quartas-feiras de treinamento na palavra. As nossas quartas-feiras, nós estamos estudando as cartas de Paulo. E como Paulo foi realmente usado por Deus. Já comentei aqui domingo passado, ou retrasado, que Paulo escreveu quantas cartas mesmo? 13 cartas. 13 cartas. 13 cartas o apóstolo escreve. 13 cartas. Lembram todas de cor? Dá para lembrar? Primeiro, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Filemão. Os irmãos estão afiados, né? Afiados. Paulo escreve as suas cartas. Paulo ministra às igrejas. E quando estudamos sobre a vida de Paulo, amados, todos nós ficaremos impressionados, maravilhados, impactados diante daquilo que Paulo escreve, diante daquilo que Paulo ministra. Mas eu não quero falar hoje sobre Paulo. Primeiramente, eu estou destacando para você o poder de Deus na vida de uma pessoa. Deus transformou aquele que todo mundo tinha medo. Deus transformou aquele que queria acabar com o cristianismo. Deus o converte. Amados, para dizer para você e para mim, não há limite para o poder de Deus. Não há limite para a intervenção sobrenatural de Deus. Querendo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Almejando Deus, ninguém pode impedir, porque Deus é poderoso. Então você pode continuar orando por pessoas. Mas eu quero relembrá-lo nesta noite, algumas pessoas que foram bênção na vida de Paulo. E Paulo foi o que foi, porque algumas pessoas foram bênção na vida dele. Porque algumas pessoas, talvez na Bíblia, você não tenha ouvido falar sobre eles ainda, até agora, não tenha estudado sobre eles mais afinco, com mais propriedade, mas houveram homens que foram bênção na vida de Paulo, cristãos que foram abençoadores de vida, para Paulo ser o que ele foi. A primeira pessoa está na pessoa de Ananias, verso 10. Ora, vem Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Paulo, a peridade de Tarso, ele está orando. E na sua oração ele viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, ele tem essa predisposição de ser instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, eu fico imaginando aqui, você pode imaginar comigo, na nossa imaginação, o privilégio que Ananias teve. Ananias foi o homem que Deus usou para impor as mãos sobre Paulo, para restabelecer a visão aos olhos, a vista a Paulo.
o homem que Deus usou para encher Paulo do Espírito Santo. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão abraçando a fé em Cristo Jesus. Falei aqui do Vale do Sandebar, 45 mil pessoas. Falei da Assembleia de Deus em Manaus, 11 mil batismos. Falei do ex-ateu que se converte através do testemunho da sua esposa, que se converteu a Cristo. E a sua esposa, ela morava num condomínio fechado. Mas ali ela fez amizade com outra pessoa cristã. E ela começa a conversar com essa outra pessoa cristã. E essa outra pessoa cristã a levou a uma experiência com Jesus. E ela aceitou o Senhor Jesus Cristo, foi batizada, volta para sua casa. O marido acha que ela vai se tornar uma beata agora, mas não, ela torna-se uma serva de Deus, para ganhar um marido para Jesus. E agora o marido escreve um livro que torna-se um filme. Olha o poder da dimensão de Deus quando alguém se dispõe a ser instrumento para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Essas 11 mil pessoas que foram batizadas, certamente com absoluta certeza, sem medo de errar, o pastor titular da igreja não sabe o nome nem de 10%, já daria 1.100 pessoas, é isso? Não sabe. Mas nas 11 mil tem pessoas, tem cristãos ali, que estão influenciando, que estão trabalhando com eles, que estão levando-os a uma compreensão maior do Evangelho, e levando e os apresentando ao batismo em nome de Jesus. Quem era Ananias? Se você abrir rapidamente no capítulo 22 de Atos, verso 12 em diante, Paulo dá o testemunho de Ananias, capítulo 22 de Atos, verso 12. Paulo diz assim: um homem chamado Ananias, olha o que fala, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Diz lá: veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca, porque terás de ser uma sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, Paulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apreste e sai logo de Jerusalém, porque não te receberão o seu testemunho a meu respeito. E segue a palavra. Então Ananias era um homem temente a Deus, piedoso, tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Quando Paulo fica cego após ouvir a voz de Jesus, e quando a sua visão é restabelecida, a primeira pessoa que ele viu foi Ananias. Mas o interessante do texto que me chama a atenção e me faz apaixonar por este texto, é que ele viu Ananias. Antes de vê-lo fisicamente, ele o viu espiritualmente. Porque Atos capítulo 9, verso 12, ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Irmãos, olha o poder de Deus. Tive uma visita essa semana, sem citar local e nome, muito interessante. A pessoa disse assim: olha, eu estava num momento aqui bem angustiante, eu estava num momento aqui meio difícil na minha empresa, e algo aconteceu, e contou para mim a história do que havia ocorrido lá na empresa, nos arredores da empresa. E ela disse assim: mas eu precisava que algum pastor viesse aqui. E de repente entra alguns pastores de uma outra igreja, de outras igrejas naquele local. Foi como Deus responde rápido. Aí ela disse assim: mas
seria tão bom se o meu pastor viesse aqui. E de repente eu entro, também com minha esposa e meus filhos naquele lugar. Foi como Deus responde rápido. Deus falou com Paulo, quando Paulo falava com Deus em oração. E Paulo, em oração, pedindo direcionamento de Deus, ele viu Ananias. Agora Deus fala: Ananias, levanta-te, dispõe-te. Ananias, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, dispõe-te, vai lá. Você é um cristão abençoador de vidas, em nome de Jesus, amém, igreja? Se Deus falar para você, vai lá e fala com fulano, você vai e fala. Nunca vou esquecer de uma palavra do pastor Fadi Fará, de Brasília, esteve pregando aqui em Cascavel, na comunidade da cidade, uma das comunidades da cidade. Ele disse assim, um dia que eu fui ouvi-lo pregar lá, isso alguns anos atrás, eu fui convidado para vir pregar aqui, foi um prazer vir pregar para vocês, sair de Brasília para chegar aqui. Para sair de Brasília para chegar aqui é muito mais demorado que sair de Brasília para ir para a Europa, qualquer país lá fora. É muito demorado para chegar aqui. Ele disse, mas eu vim porque recebi um convite de vocês. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando foi enviado à terra, Ele deixou o céu, Ele abriu mão da sua glória e desceu do céu e veio à terra, e se Ele teve sacrifício todo para vir à terra, quem era eu para não deixar Brasília e vir pregar para vocês? Um homem que prega para mais de 6.000 pessoas, que já batizou numa noite só 3.000 pessoas, e essa palavra dele me chamou a atenção. Alguém que saiu de um lugar distante e veio para abençoar pessoas. Eu vi hoje um vídeo do pastor, nosso presidente, Roberto Brasileiro, pregando, uma igreja que eu preguei dias atrás, aqui no Paraná. Ela fica lá onde o vento faz a curva, porque não tem mais para onde o vento soprar, o vento chega até lá e volta. Lá num buraco esquecido do mundo. E eu vi que ele estava pregando lá também, o presidente da nação, da igreja, mas que vem em lugares pobres também, ermos, porque é instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Ananias foi bênção na vida de Paulo. Você pode ser bênção na vida de alguém. Certo pregador foi enviado para um país e ele ministrava naquele país há muitos anos, há muito tempo. Ele mandou um relatório para a sua junta de missões dizendo assim, olha, eu estou aqui pregando há tanto tempo, ninguém se converte. Mas eu continuo pregando o evangelho. Aí ele volta para o seu país de origem e fala assim, eu estou pregando aqui, e sabe quantos se converteram? Um jovem, um menino se converteu. E alguém pergunta, qual é o nome desse menino? É um menino chamado Moody, um jovenzinho chamado Moody. Moody foi o maior pregador que a história já conheceu. Moody é aquele do orfanato, que os irmãos conhecem, já ouviram a história do orfanato. Alguém o levou a Cristo. Irmão, você precisa ser bênção na vida de alguém em nome de Jesus. Você precisa ser instrumento de Deus na vida de alguém em nome de Jesus. É tão gratificante quando olhamos para as nossas células e vemos nas nossas células pessoas somando nas células e novos convidados chegando às células, porque são membros sendo bênção na vida de outros em nome de Jesus. E eu vejo as fotos de todas as células, acompanho o relatório de todas as células, vejo o que está acontecendo em todas as nossas 37 células já hoje, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e vai crescendo. Porque você é instrumento de Deus para abençoar pessoas. Pastor Marcelo Gomes, que pregou aqui, que foi pastor titular da primeira igreja IPI de Maringá, hoje é conferencista internacional, uma bagagem extraordinária, um grande pregador e orador. Ele disse que ele batizava muitas pessoas na igreja, que ele não conhecia, não sabia nem o nome, perguntar na hora do batismo, qual é o seu nome? Agora vamos colocar a etiqueta nas pessoas com o nome, na hora para usar o nome, sem precisar perguntar qual é o nome. Porque os membros estão trabalhando como abençoadores de vidas em nome de Jesus. Se não houvesse Ananias na vida de Paulo, Paulo não havia se tornado o que ele tornou. Ao escrever as suas cartas, ao escrever as palavras maravilhosas de Deus, ao narrar sobre tanta coisa maravilhosa, foi porque um dia
Ananias esteve à sua frente, como instrumento de Deus para abençoar a sua vida, que foi visto por Paulo espiritualmente. Depois, quando Paulo tem a visão restaurada, ele vê Ananias. Eu fico imaginando, amados, quando Paulo lembrava da sua conversão, qual nome você acha que vinha à mente de Paulo? Ananias. Um homem temente a Deus, como diz aqui o verso capítulo 22, um homem que gozava de testemunho de todas as pessoas, de todos os judeus que ali moravam, e que Deus o envia para batizar o maior apóstolo que a história já conheceu. E nós citamos aqui as cartas que ele escreveu, esquecendo de citar Tito, mas também escrito por Paulo. E ele escreve as suas 13 cartas, abençoando as igrejas. Mas Ananias foi instrumento de Deus nas mãos de Paulo. Houve um outro instrumento de Deus na mão de Paulo. Atos capítulo 9, no versículo 26, no verso 20 ao 25, Paulo prega ousadamente em nome de Jesus. Mas no verso 26, as pessoas queriam matar Paulo. Mas olha que interessante o verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas volte no 25. Leiam todos juntos, 25, tiver com a Bíblia aberta. Mas os seus discípulos, tomando-no de noite, colocando num cesto, desceram-no pelas muralhas. Mais uma vez, 25, mas... Eu acho o 25 apaixonante, antes de falar do outro personagem. Mas os seus, o que diz aí? Discípulos. Um homem que acabara de se converter já tinha discípulos. Porque ele entende que quando o Senhor lhe converte, não o converteu para o seu bel prazer, mas para ser instrumento para a conversão de multidões em nome de Jesus. Eu começo fazendo novos discípulos. É o discípulo discipulando, é o discípulo discipulado que está formando novos discípulos em nome de Jesus. Por que que as células multiplicam? Por que que as células têm a obrigação de multiplicar? O dever de multiplicar? Porque o pastor quer número? Não. Porque nós queremos, almas lavadas, redimidas, restauradas pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Porque nós queremos almas, vidas, que possam experimentar o mesmo que tem experimentado na presença do Senhor. É por isso que nós queremos que as células multipliquem. A célula não pode virar um grupinho fechado. Nós estamos aqui, louvado seja Deus, somos fiéis uns aos outros. Há 88 anos nós estamos em 10 e nunca deixamos de ser 10, porque nós temos apenas 10 vagas no cemitério e não vamos compartilhar com ninguém as nossas vagas. Não pode, Deus o livre e guarde. A célula está ganhando gente, está ganhando gente, está ganhando gente, discípulos fazendo discípulos e indo avançando em nome de Jesus. Aí está a bênção de Deus. Quando você entende que a sua conversão, e Paulo fala isso aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, aos Coríntios, que ele era modelo, e que a sua conversão era para ser exemplo para a conversão de muitos outros, daqueles que ainda não creram no Evangelho. Então Paulo começa fazendo discípulos. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você precisa fazer discípulo. Não fazer discípulo é pecado. Como assim, pastor? Não entendi. Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Não é opção, é ordem de Deus. Não é opcional, é imperativo. Se você não faz discípulos, você está em desobediência ao Senhor. O que é fazer discípulo? Um seguidor seu. Todo cristão que não forma um discípulo,
Todo cristão que não é bênção na vida de alguém, está em pecado contra Deus. Eu não havia entendido esta verdade, até o que o dia que eu entendi esta verdade, e tenho aplicado na minha vida, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer discípulos. Amanhã terei uma reunião de manhãzinha, lá em Guarapuava, para chamar os pastores, para chamar as igrejas, para fazermos discípulos do Senhor Jesus. Porque é missão nossa. E nós precisamos formar novos discípulos. E Paulo converte 3 dias. Ananias fala assim: Paulo, você precisa preparar um pouco mais antes do batismo. É isso que ele falou? Por que te demoras? Meu irmão, se você já se converteu, batiza. O último batismo é esse ano. Primeiro domingo do mês que vem. Pastor, eu vou viajar no primeiro domingo do mês que vem. Eu posso ser batizado outro dia? Só me procurar que eu já marco o seu batismo em nome de Jesus. Mas não vai ter uma instrução, é lógico, nós vamos conversar, vou ver se você acreditou em Cristo, já se converteu, se conheceu a palavra de Deus, o plano da salvação, já entendeu tudo isso, eu vou te batizar em nome de Jesus. Pastor, mas o senhor nem me conhece, só o líder da minha célula que conhece, melhor ainda, porque o líder da célula é o líder seu que me representa lá em nome de Jesus. Então precisamos formar discípulo. Segunda pessoa que foi bênção na vida de Paulo, no verso 27, mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus, estava em Jerusalém, encontrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus. Outro personagem que foi bênção na vida de Paulo chama Barnabé. Quantas pessoas ficaram com medo de Paulo? Imagina Paulo, que prendia, que matava, que judiava. Agora Paulo chega: pessoal, quero pregar para vocês, Jesus Cristo é o Senhor. O povo diz: aí vem maracutaia nesse negócio, tem alguma coisa errada, esse homem vai querer nos prender, ele está usando alguma coisa aí para nos prender. É como diz, às vezes a pessoa usa de maracutaias, né? De estratagema para prejudicar os outros. Diz até, eu fiquei sabendo que um grupo foi fazer pós-doutorado no Detran. Sabe o pós-doutorado no Detran? Quando você perde a carteira, tem que fazer pós-doutorado para pegá-la de volta. E todo mundo vai dirigindo e para longe. Aí um rapaz do Detran falou assim: ó, estou preocupado com vocês aqui, sabe por quê? Porque estão roubando muito carro na redondeza aqui, então para vocês ficarem mais tranquilos, estou abrindo o pátio aqui, pode recolher os carros de vocês aqui, para não ter perigo de ser assaltados. E uma turma levantaram, eu não estava, fiquei sabendo, esse curso eu não fiz, no Detran, eu fiz direto na autoescola. Né? E vários aqui também, né? Se você rir, você vai fazer um dia também. Benção, e um colega meu é professor, pronto, vergonha. Mas eu aprendi agora, põe a multa no nome da esposa. Veja bem, e recolhe os carros aqui que estão roubando lá fora, e o pessoal saiu da sala, recolheram os carros tudo no pátio do Detran. Rapaz do Detran, muito obrigado, todos os carros estão apreendidos, vocês estão sem habilitação, e vou assinar multa por multa, para fazer a fila para receber a multa, os carros estão apreendidos. E obrigado por estacionar para a gente aqui dentro. Estratagema. E aqui, achava aí, Paulo, será que está com uma maracutaia? Barnabé fala: não, irmãos, espera aí, Paulo, ele se converteu. E o verso 27 fala assim: mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. E como em Damasco pregava ousadamente em nome do Senhor, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Barnabé sabia da vida de Paulo. Barnabé se preocupou em saber o testemunho de Paulo. Como que sabe o testemunho de alguém sentando com ele, conversando com ele? E Barnabé foi usado por Deus para integrar Paulo ao conselho apostólico. Barnabé deu testemunho de Paulo, compartilhou sobre a vida de Paulo, sabia o que havia acontecido com Paulo. E agora Barnabé estava ali dizendo: olha, esse aqui é irmão na fé,
vamos ouvi-lo. E Barnabé estava com Paulo entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 18, adiantando um pouquinho, Atos capítulo 18, fala de duas outras pessoas que foram bênçãos na vida de Paulo. Atos capítulo 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Mas todos os sábados discorria nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. Quais são os outros dois? Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Paulo encontra eles em Corinto. Áquila e Priscila eram fazedores de tendas. Paulo era fazedor de tenda. E Paulo mora com Áquila e Priscila. No verso 5, quando Silas e Timóteo, mais dois, chegaram, desceram da Macedônia, Paulo se entrega totalmente à palavra. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Agora temos Silas e Timóteo. Paulo mora com Áquila e Priscila. Paulo trabalhava fazendo tendas com Áquila e Priscila, durante a semana inteira, aos sábados na sinagoga pregando, durante a semana fazendo tendas para sua manutenção. Chega Silas e Timóteo, que vão dar suporte financeiro para Paulo, e Paulo agora se entregou totalmente à pregação da palavra, que não precisava trabalhar secularmente, só podia agora se dedicar à palavra de Deus, que tinha suporte. Veja instrumentos de Deus na vida de Paulo. No capítulo 18, verso 24, chega um homem chamado Apolo, eloquente e poderoso das Escrituras, ali em Éfeso. Diz o verso 25, ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Chega em Éfeso um homem chamado Apolo. Apolo falava ousadamente em nome do Senhor Jesus. Apolo era poderoso e eloquente nas Escrituras. Só que Apolo, meu irmão, minha irmã, ele conhecia apenas o batismo de João. Aí Áquila e Priscila vê aquela situação. Áquila e Priscila disseram assim, Apolo, vem aqui, vem até nós. E Áquila e Priscila sentaram com Apolo, instruíram Apolo com mais exatidão a palavra de Deus. Sabe o que é isso, meu amado? Um cristão maduro, que vê o outro verde na fé, que ele não amadureceu na fé, ele senta com ele ensina ele as profundidades da palavra de Deus, ele faz um seminário com a pessoa, ele traz mais bagagem espiritual na vida da pessoa. Áquila e Priscila não disseram mais a Apolo, você só sabe o batismo de João? Você não sabe sobre o batismo de Jesus? O batismo de João é um batismo de arrependimento, o batismo de Jesus é para ser preenchido pelo Espírito Santo, você não sabe disso ainda? Não fala isso. Fala, vamos caminhar juntos? Porque eu tenho mais bagagem teológica do que você. Eu posso te instruir com mais exatidão nas coisas de Deus. Então Áquila e Priscila acompanharam Apolo, e Apolo transformou num grande pregador do Evangelho. E depois chega em Éfeso Paulo, capítulo 19. E Paulo prega em Éfeso. Multidões, falei isso aqui de manhã, multidões se converteram, foram em praça declarando os seus pecados, os livros de artes mágicas queimaram tudo, diz lá no verso 19, 50 mil denários, queimaram tudo na praça, não preciso de artes mágicas, porque eu tenho Jesus Cristo, porque Paulo e Apolo estavam pregando em Éfeso. Porque Paulo teve um Áquila e Priscila na sua vida.
um Silas e Timóteo ao seu lado, um Barnabé ao seu lado, um Ananias ao seu lado. Você é chamado para estar ao lado de alguém, para levar essa pessoa maturidade espiritual, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você é chamado para ser bênção na vida de outro, em nome de Jesus. E se nós entendermos esta dimensão, se nós entendermos a profundidade desta palavra, e sairmos daqui dizendo: eu quero ser bênção na vida de alguém, eu quero ser instrumento na vida de alguém. Muitos foram instrumento e bênção na minha vida. O reverendo Roberto Brasileiro caminhou comigo 3 anos. O reverendo John Wesley, muitos anos. Tantos outros, Fernandes Dias Lopes, um bom período também. E tantos outros foram bênção na minha vida particular. Porque nós não somos nada sem alguém ao nosso lado. Nós somos bênção na vida de outros, como outros são bênção em nossas vidas. Mas nós precisamos entender: eu preciso abençoar alguém em nome de Jesus. Eu preciso influenciar alguém positivamente em nome do Senhor Jesus. Quem sabe nesta noite há alguém orando, aflito, angustiado na sua casa, ou no seu escritório, ou no seu quarto, ou no trânsito, orando: Deus, tal coisa aconteceu, e eu não sei o que fazer, eu não sei qual orientação tomar, qual rumo tomar. Senhor, eu preciso de algo. E Deus, neste momento, naquela mente, está revelando o seu nome, para que você, ao ouvir a resposta e a palavra de Deus, você possa caminhar até aquela pessoa que Deus vai te orientar, e vai dizer para ela: por que te demoras? Recebe o batismo, lava os teus pecados. Você já entendeu o plano da salvação? Você já entendeu sobre o projeto redentor de Deus para a sua vida? Eu volto à história do ex-ateu. Zombava do Evangelho, criticava o Evangelho, mas a sua esposa foi alcançada por Jesus. Porque uma amiga do condomínio começou a fazer amizade com ela, começou com amizade. Ganhou-a para o Senhor Jesus Cristo. E ela ganhou o marido ateu. O marido ateu escreve um livro em defesa de Cristo, 300 páginas. Um filme da conversão dele, dos mesmos que fizeram o filme Deus Não Está Morto. Um homem ganhou um só para Jesus, chamado Moody. Moody ganhou multidões e cuidou de muitos órfãos durante o seu ministério. Um grande homem pregava numa faculdade, dizendo sobre o amor às nações, o amor ao Evangelho e a necessidade de evangelizar. Um jovem se levanta e fala assim: eu quero ser missionário. Filho de empresário, muito rico, eu quero ser missionário, eu quero ir ao Brasil, pregar o Evangelho. E alguém disse: mas você vai deixar tudo aqui? Lá tem risco, dificuldades, lutas. Ele disse: o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Ele veio ao Brasil, Ashwell Green Simonton, fundou no Brasil a Igreja Presbiteriana do Brasil. Começou a pregar o Evangelho, começou a ministrar o Evangelho, e um padre ouvia a pregação, José Manuel da Conceição. Esse padre, ao ouvir o Evangelho puro, ele aceita Jesus. Transformou no primeiro presbiteriano brasileiro, reverendo José Manuel da Conceição. Continua pregando o Evangelho. Outro padre, Aníbal Borges, ouve o Evangelho, se converte a Jesus,
transformou no reverendo Aníbal Borges, mais um padre convertido a Cristo. Organizou um seminário, organizou um presbitério, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, com 3 pessoas foi organizado, 3 a 6 pessoas, hoje é uma potência. Deus continua abençoando, e vem para o Brasil a Universidade Mackenzie, abençoando muitas vidas, de propriedade da nossa igreja, porque alguém evangelizou alguém, porque alguém abençoou alguém, porque alguém somou na vida de alguém. Quem sabe Deus está trazendo nomes à sua mente, nomes ao seu coração, para você sair hoje aí por fora, na rua, durante a semana, um colega de trabalho, cônjuge, um filho, pai ou a mãe, e pregar para ele: eu quero ser instrumento de Deus para te levar aos pés de Jesus. Somos chamados para abençoar vidas. Paulo teve Ananias, teve Barnabé, teve Áquila e Priscila, teve Paulo e Silas. Apolo teve Áquila e Priscila. Timóteo depois teve Paulo. E as coisas foram acontecendo em nome de Jesus. Permita ser usado por Deus. A frase muito dita: Deus nos chama os mais capazes, mas Ele capacita os chamados. Fiquemos em pé, vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Permita ser instrumento nas mãos de Deus, para a multiplicação da sua célula, da igreja, do rebanho de Deus, da família de Deus, em nome de Jesus. Seja hoje um Áquila, uma Priscila, seja um Barnabé, seja um Ananias, porque através de nós, todos nós, muitos vão abraçar a fé em Cristo. Como disse William Hendrickson, muitos jamais leram a Bíblia, mas eles estão nos lendo diariamente. Você é a carta viva de Deus para o mundo. Eles estão olhando para você, e através de você vão abraçar a fé em Cristo Jesus. Cantemos. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você, tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior que em Jesus. Eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. desde o começo. Adoremos. Não quero viver Aleluia, Senhor. para mim Ó Deus, sejamos bênção na vida de outros. servir e o amar. Glórias ao teu nome, Jesus. Compartilhar
dividir. Aleluia. Multiplica teu povo, ó Deus. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, Deus. Usa-nos como canais de bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. O amor é maior, e em Jesus, eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção, aleluia, aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. É que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você. Aleluia. Em Compromisso. e dedicação. O amor é dom de Deus. Pra sempre vou dizer, em Jesus, eu amo você. Eu amo você. A palavra do Senhor nos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Deus está te enviando nesta noite para, durante a semana, ganhar alguém para Ele, apresentar alguém perante o altar para o batismo no primeiro domingo do mês que vem, ou se não pode naquele domingo, ou domingo deste ano. Mas não deixe nos procurar. Fale com alguém. Seja instrumento de Deus para levar outros a um compromisso maior com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e amado Deus, obrigado por esta noite. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Continue abençoando nós como Teu povo e nos use, ó Deus, para ganharmos almas para o Senhor, para ganharmos e colhermos vidas perante o altar do Senhor, em nome de Jesus. Pai, capacita cada irmão aqui, Senhor, aquele e aquela que pensa que não tem condições, que não sabe falar, não sabe pregar. Ó Deus, a sua vida, a vida dessa pessoa já é uma pregação. Surpreenda os irmãos com grandes revelações do Senhor. Cada vez mais possamos nos envolver mais e mais com o Senhor e sermos usados para ver a nossa geração multiplicando mais e mais vidas consagradas, dedicadas, rendidas ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, que Tu és nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Dê a cada irmão e irmã aqui uma semana, ó Deus, cheio de paz, cheio de bênção e de grandes realizações. Em nome do Senhor, Pai, proteja o Teu povo, guarda o Teu povo, revela no coração do Teu povo o que o Senhor tem para cada um e quantos hão de ser ganhos através dessas vidas. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, possam repousar sobre cada irmão e irmã, neste exato momento, hoje e agora, e pelos séculos dos séculos, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Dê um abraço que está ao seu lado.